Papo de Psiquiatra, com Marcelo Branhas, Marcos Crossi e Pedro Rosa. Tudo o que você sempre quis saber e nunca teve para quem perguntar. Seja bem-vindo e seja bem-vinda a este primeiro episódio do podcast Papo de Psiquiatra deste ano de 2025. Então você aí acompanhou a nossa trajetória nesses 2 anos e certamente estará aqui com a gente semana após semana em 2025 para o terceiro ano do podcast Papo de Psiquiatra. Estamos aqui, nós três, como sempre, eu, o Marcelo e o Marcos, e a gente vai falar hoje sobre um tema importante, um tema que talvez a gente quer falar sobre esse tema faz um tempo considerável, mas a gente estava esperando por uma oportunidade em que a gente tivesse um ângulo apropriado para isso. Porque vocês sabem que a gente não fala as coisas do supetão, a gente não fala as coisas sem saber do que a gente está falando. A gente fala as coisas de uma maneira que tenha uma base científica, que tenha sempre uma busca por uma utilidade para vocês, e sem alarmismos, sem aquela coisa de socorro, isso aqui é um problema grave, precisamos resolver isso imediatamente. Até porque a gente sabe que os problemas de saúde mental, as questões de saúde mental, elas são complexas e muitos dos problemas eles estão muito mais para serem gerenciáveis do que resolvidos. E o problema que todo mundo sabe que existe hoje em relação ao uso excessivo de redes sociais, principalmente nos jovens, que parece que são um grupo populacional mais vulnerável, é uma coisa que tem inúmeras opiniões sobre esse tema. E tem pessoas que acham que isso certamente está relacionado a uma piora de saúde mental entre os jovens. A gente tem 2 episódios sobre isso, né? Episódios antigos sobre o que está acontecendo com os jovens. Se escrever jovens aí na sua busca no YouTube ou no Spotify, vai aparecer 2 episódios. E aí, será que tem alguma coisa a ver? A gente vai ter que analisar a literatura de uma maneira crítica, talvez. Às vezes o que acontece na saúde mental, a gente mais critica a literatura e faz mais perguntas do que a gente chega a respostas, mas você, a nossa audiência, gosta de um conteúdo um pouco mais profundo, um conteúdo refletido, com reflexão. E eu sou o Pedro, tô aqui com o Marcelo e com o Marcos pra gente falar neste primeiro episódio do ano sobre o impacto das redes sociais na saúde mental das pessoas, principalmente na saúde mental dos jovens. Olá pessoal, um prazer estar aqui com vocês falando sobre esse assunto. E é um assunto muito importante porque tem saído muitas notícias na mídia a respeito do impacto em saúde mental, principalmente nos adolescentes, nos jovens, em relação ao uso de rede social. Inclusive, saiu um livro relativamente recente, de um psicólogo norte-americano, do Jonathan Haidt, que chama A Geração Ansiosa. O psicólogo já tinha escrito outros livros, A Hipótese da Felicidade, por exemplo, e ele escreveu um livro descrevendo, como que o uso de rede social pode estar associado aí a uma epidemia, vamos dizer entre aspas aqui, de saúde, de transtornos mentais entre os adolescentes. Esse aqui é o livro, quem tiver interesse, A Geração Ansiosa, e é um livro que, importante dizer, não que a gente esteja apoiando esse livro, porque existem muitas críticas, inclusive, em relação a esse livro, críticas que saíram na Nature, na Science, dizendo que ele está afirmando com muita certeza o que está acontecendo, mas enfim, muitas afirmações dele talvez sejam verdade, talvez, mas de qualquer forma, importante aqui a gente, como o Pedro falou, a gente falar aqui de uma forma mais científica a respeito do que pode estar acontecendo de verdade aí, de impacto, em saúde mental, devido ao uso de redes sociais. Acho que todos nós temos algumas experiências relacionadas a isso, então experiências pessoais, eventualmente alguém que entra ali num feed de notícias do Instagram não consegue sair, alguém que eventualmente fica se comparando pelo WhatsApp, por exemplo, então acho que todos nós temos as nossas experiências boas ou ruins, mas é importante a gente falar aqui o que a ciência tem dito a respeito. Pois é, pessoal, feliz 2025 para todo mundo. Muito bom estar aqui com vocês. E exatamente, acho que nem vocês estão comentando, acabou de sair um artigo e muito do que a gente vai falar hoje na nossa discussão entre a gente, sobre temas para 2025, a gente teve vontade de abordar novamente esse tema, além da sua importância, porque saiu um artigo muito interessante no Journal of Child Psychology and Psychiatry, que é uma revisão falando do uso de mídias sociais por adolescentes, e um tema interessante, os autores
autores, né? É a Anne Muo, não sei como é que fala exatamente o sobrenome dela, entre outros. Mas uma coisa interessante que eles acabam abordando nesse artigo, nessa revisão, é que assim, bom, os adolescentes, como a gente sabe, e os adultos, eles usam muitas mídias sociais para se comunicar. Por exemplo, Instagram, que todo mundo conhece, também tem TikTok, Snapchat, entre Discord para os adolescentes gamers. Então tem um monte de mídias sociais, e uma coisa interessante é que as pesquisas nessa área, elas até hoje foram muito limitadas a você medir o tempo que esses adolescentes ou adultos, enfim, ficam online. E aí a gente sabe como isso pode ser uma visão reducionista, limitada do assunto, porque apesar de ser fácil, né, tem um porquê de ser usado assim, é fácil. Qualquer pessoa que tem um smartphone tem uma configuração lá que você vai lá e vê quanto que você fica em cada aplicativo. Então isso é fácil de medir. Agora, a gente sabe que isso é um dado um pouco limitado, porque do mesmo jeito que a gente tem a nossa vida real, na nossa vida virtual, cada um é de um jeito. Uma pessoa pode ficar vendo um conteúdo de ciência no YouTube, outra pessoa pode ficar mandando nudes, enfim, para outras nas redes sociais. A gente sabe que assim, é bem variado o que as pessoas podem fazer no mundo virtual. E daí esses autores, eles discutem um pouco, e a gente até vai falar um pouco disso, né? Sobre, bom, além do tempo de tela e do tempo de uso, quais são as outras coisas que podem influenciar o desfecho de você estar usando as mídias sociais, como você usa, né? Quer dizer, quando alguém vai começar a estudar uma determinada área do conhecimento, é compreensível que os primeiros estudos eles não sejam feitos com os métodos perfeitos, porque a ciência ela caminha progressivamente e ela aprimora os próprios métodos. Não há método perfeito, não há estudo sem viés, não há estudo científico sem problemas, mas o que a gente espera é um aprimoramento progressivo. E as pessoas às vezes se surpreendem com o fato de que os estudos eles não são conclusivos, de que a quantidade de tempo em rede social tem sequer uma correlação com deterioração de saúde mental. Quanto mais ser possível estabelecer uma causalidade, né? Lembrando que não é porque as coisas têm uma relação uma com a outra que uma causa a outra, né? Então não é porque eventualmente se tiver um estudo positivo que correlacione tempo de uso de tela ou rede social com piora de saúde mental que a causa seja essa, né? Agora, é evidente que, e a gente, para quem é clínico e conversa com os pacientes sobre o que eles consomem nas redes sociais, tem uma relação muito diferente entre você ter alguém, como o Marcelo falou, que usa para estudar, que usa para saciar sua curiosidade e conhecimento sobre as coisas, versus alguém que busca um consumo de redes sociais para constante comparação com pessoas que estão na rede social, mostrando uma vida pseudo-perfeita, uma vida que externamente parece perfeita, que parece um sucesso estrondoso, onde todo mundo ali tem uma felicidade plena, né? E para algumas pessoas isso acaba se tornando aquela busca frenética por uma vida perfeita e uma felicidade plena que, por um lado, é a felicidade do outro, mesmo que fosse verdadeira, é do outro, não é a própria, pode ser completamente diferente, se algo que seja valioso para um indivíduo, que lhe traga felicidade, que lhe traga uma vida com qualidade, pode ser muito distinto do que para uma outra pessoa. Quer dizer, começa aqui um estabelecimento de um padrão do que é uma vida boa, e tem um componente que a gente sabe que buscar felicidade pela felicidade muitas vezes dificulta o próprio encontro dessa felicidade. Isso pode ser um tema para outro episódio sobre felicidade, por exemplo, mas a gente sabe que o que é importante é as pessoas perseguirem aquilo que para elas é valioso, com a construção de uma satisfação para a própria vida, com uma busca pelos próprios valores. A gente tem episódios sobre valores antigos, episódio já acho que 2 anos atrás, que você pode rever, e de uma vida que para a pessoa possa permitir uma construção da própria autoestima. E não buscar uma vida perfeita. E não buscar a felicidade pela felicidade. Então, parece, isso pode ser uma opinião aqui minha, de talvez o Marcelo e o Marcos possam fazer comentários do que eles veem na prática deles, mas que isso é um tipo de uso de rede social que é nefasto. Agora, o que a gente precisa de estudos que façam uma avaliação desse tipo do que o indivíduo consome nas redes sociais, o que ele consome na internet, e a saúde mental. E aí a questão é que a gente também tem 2 episódios que a gente gravou recentemente, um sobre bet, um sobre games e um sobre pornografia, que são também 3 outros tipos de conteúdo que se pode consumir na internet, que também são aí associados a questões
é de saúde mental, porque tem claramente um transtorno mental envolvido nisso, né? Em termos de transtorno de jogo, transtorno de game e uma dependência de dependências comportamentais. Há quem diga que existe uma dependência comportamental também, isso talvez mais incipiente, com um consumo de rede social também seja algo que, da mesma maneira como um jogo, tenha uma característica. Mas talvez a gente precise mais nos concentrar no tipo de objeto que o indivíduo, tipo de conteúdo que o indivíduo consome na internet, né, e nas redes sociais. Exatamente, Pedro. Então quer dizer, bom, tem essa questão do tempo de tela, né, como o Marcelo falou, então talvez realmente algumas pessoas fiquem adictas à rede social e fiquem muito tempo. Certamente alguém que fique o dia inteiro na rede social, e é impressionante como tem estudos que mostram que há quanto tempo que você fica na rede social? Entre adolescentes, eles ficam constantemente. Estão conectados ali, olhando de vez em quando, né? Estão ali na mesa de jantar, olha, estão ali fazendo lição de casa, olham, na escola, olham e assim por diante. Mas enfim, algumas pessoas talvez desenvolvam uma espécie de uma adição e que fiquem ali conectadas, vamos dizer, quase 100% do tempo, não consigam sair, não consigam fazer nada além disso. Isso pode ser um problema, mas parece que o problema é mais complexo mesmo, como o Pedro falou. Quer dizer, poxa, que espécie de conteúdo que a pessoa está consumindo ali. Certamente isso pode ter algum impacto. Então, por exemplo, né, se você entrar, o que acontece nas redes sociais, elas têm uma espécie de funcionamento que é diferente das mídias tradicionais, né, televisão, por exemplo, né, que você recebe a informação ali e de alguma forma você consome aquela informação e depois o programa acaba e você talvez possa assistir de novo na outra semana ou no outro dia. A rede social tem algo muito interativo, né? Então tem os algoritmos, que de alguma forma eles são alimentados pelo que você vê com mais constância. Então por trás desses algoritmos está assim, bom, vai aparecer, né, por exemplo, está no Instagram ou no TikTok, vai aparecer um conteúdo que, em tese, é o que você mais deseja. Mas eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, por exemplo, poxa, você viu lá aparecer uma vez um vídeo sobre um assalto em São Paulo, né? Você viu esse vídeo. Bom, se você viu esse vídeo até o final, bom, começa a aparecer vídeo sobre violência. Daqui a pouco isso escalona para vídeos mais violentos. Demora você ver, assim, você começa a ficar extremamente alarmado a respeito daquilo, né? E isso pode causar ansiedade, né? Não que você queira viver numa bolha e não queira ver o que está acontecendo, mas esse tipo de situação dos algoritmos e do que você vê pode ser algo problemático, né? Então, imagina isso em termos de conteúdo de discurso de ódio, coisas desse tipo, ou até uma realidade paralela, quer dizer, você começa a ver pessoas assim que simplesmente concordam com as suas visões de mundo, e aí você acha que todo mundo pensa do mesmo jeito que você, então você não consegue ver, vamos dizer, perspectivas alternativas a respeito da realidade, e aí talvez isso possa contribuir aí para essa polarização extrema que a gente vive. Então, tem aí talvez alguns usos de rede social, assim, dependendo do conteúdo que você vê, que pode influenciar, mas existem vários outros fatores, assim, vamos dizer, mais qualitativos, né, da rede social, que vão além da quantidade, que podem contribuir. Que esse artigo que o Marcelo citou, ele é muito bom a respeito disso, porque ele vai elencando isso, né, quer dizer, tem características específicas da rede social. Então, desde, vamos dizer, likes, né, poxa, o Instagram mudou, né, mais ou menos, mudou, na verdade, relativamente recente, acredito, quantos likes que você via antes, né, quantos likes a pessoa tinha tido depois de um vídeo, né, ou de uma postagem, tiraram isso, né, eu imagino que isso poderia ser danoso também, né, por quê? Porque tem a questão da comparação, né, a quantos likes a pessoa recebeu, ou até aquilo, você ficar meio refém daquilo, né, mostrando algo que você não é. Imagina num adolescente, né, que está no seu desenvolvimento de personalidade e é mais sensível a esse aspecto mesmo, né, de mostrar para o grupo. A pessoa pode ficar muito insegura, né? Poxa, as pessoas não gostam de mim, ou agora que todo mundo gostou, as pessoas me amam, né? Fica uma coisa assim, 880. Então tem essas questões qualitativas que contribuem muito e que é muito difícil estudar, como o Pedro falou. Imagina estudar isso, né? É algo que está incipiente mesmo, né? Os estudos são mais transversais, ou seja, você tira uma foto, mas a gente precisava ver, bom, ao longo do tempo, né? Uma pessoa com um certo padrão de uso, como é que ela evolui ao longo do tempo, né? Ou até as vulnerabilidades individuais, enfim, tem vários aspectos aí complexos que a gente pode discutir um pouco mais também hoje. E você vê que a questão aí fica de likes, curtidas, comentários, ou qualquer métrica de rede social fica como o sinônimo de valor pessoal, e aí você tá um indivíduo que tem a sua autoestima em formação, que a gente entende que a adolescência é um período de fragilidade, né, de vulnerabilidade para a organização dessa autoestima, que a gente espera
que culmine num adulto saudável, que tenha sua autoestima baseado nas suas próprias conquistas, num rumo de assumir papéis adultos, de estudo e de construção de uma profissão, de relacionamento amoroso que tenha uma satisfação mútua e de relações interpessoais com amizades saudáveis e também de uma estabilidade em relação à família. Subitamente isso é transferido ali para quantos likes o indivíduo recebe em certo post ou esse tipo de métrica de rede social. Assim, essa maneira como eu falo, realmente parece que é uma coisa que vai ser danosa pra caramba, porque as pessoas tendem a não passar ilesas, né? É muito interessante porque tem algumas pessoas que começam a perceber isso e elas começam a querer sair das redes sociais e tudo tem aí essa moda do detox, etc. Eu admito que eu não vi um paciente meu que saiu e se arrependeu, assim, porque é aquela coisa meio unânime, então tenhamos cuidado com isso, mas a experiência com os pacientes é que reduz drasticamente a rede social, passa um tempo fora, não se arrepende. É claro que tem gente que trabalha com isso, que não pode fazer isso, mas na prática é controlar um pouco esse uso, né, para ter um uso, se você trabalha, que tem um uso exclusivamente profissional, né. Ou seja, tem uma coisa que é de fato tóxica nas redes sociais, a gente vai precisar identificar e as pessoas vão precisar se esquivar disso. E o que parece é que toda tecnologia tem essa característica, né? Você pode fazer um bom uso da tecnologia, você pode fazer um mau uso da tecnologia, né? Quer dizer, a quantidade de conteúdo útil para qualquer coisa da vida, praticidades da vida cotidiana, receitas, ou de coisas que você pode se interessar, o Marcelo aqui falou de ciência, história, inúmeras coisas interessantes que podem acrescentar alguma coisa para alguém, pode ter todo esse mecanismo que a gente descreveu. Então, na prática, alguém pode, nossa, mas para mim isso é maravilhoso, e para outra pessoa, nossa, para mim isso é terrível. É uma ferramenta, né? Um carro é um excelente meio de transporte, porém causa acidentes. Então, é muito como o indivíduo usa essa ferramenta. E aí, nós como sociedade temos isso como uma coisa razoavelmente nova, ou seja, precisar aprender a usar, e principalmente os adolescentes vão precisar usar, porque eles têm um padrão maior de dificuldade de controle de impulso, uma dificuldade maior de regulação emocional, estão aprendendo a ter uma regulação de autoestima. Então, é uma população que precisa de atenção nesse quesito de como é que eles consomem, como é que eles gastam o tempo deles na internet, né? Com certeza, Pedro. E nesse sentido, né, a gente pode até falar de alguns exemplos de que, bom, a gente precisa de um pouco de uma espécie que, né, a gente sempre gosta de falar de psicoeducação, né, ou mais amplamente sobre educação sobre as coisas. A gente com certeza tem que, ainda mais para os pais, né, que estão ouvindo, tem que educar sobre como funciona as redes sociais para os filhos, porque que nem vocês falaram, né, você pode usar uma rede social para absorver todos esses conteúdos, receitas, até ver como é que conserta alguma coisa que quebrou na sua casa, quer dizer, tem vários usos interessantes, ou até inclusive para você se manter conectado com seus amigos que moram às vezes em outros países, que você conheceu numa viagem, mandar mensagem para as pessoas, compartilhar fotos do que você fez no Réveillon, quer dizer, tem todos esses usos positivos da rede social, mas a gente sabe que, bom, tem outros, né, que nem a gente já comentou nos outros episódios de cyberbullying, discurso de ódio e outras coisas relacionadas, inclusive à autolesão, agressividade, que nem o Marcos falou. Então tem todas essas coisas sobre conteúdo. Então você pode usar para uma, entre aspas, né, para o bem ou para coisas mais complicadas. Inclusive a gente sabe que no sexo feminino tem mais até efeito negativo, coisas relacionadas à aparência, nessas plataformas mais ligadas à imagem. Agora, isso mais de maneira mais macro, não só o conteúdo sobre a forma. Bom, realmente os pais vão ter que começar eles a entenderem também, educarem sobre como funcionam essas coisas, que nem quando a gente fala, bom, como é que você atravessa uma rua, como é que você anda na rua, como é que você se porta no mundo real, também você tem que entender como é que funciona o mundo virtual, que nem o Marcos falou, bom, tem um algoritmo, que se você vê e ele é mais, assim, aguçado para o conteúdo mais recente que você viu, então se você acabou de ver um monte de vídeos sobre violência, vai aparecer mais. Você também tem que saber que, bom, ensinar mesmo que as fotos tiradas nas redes sociais, elas são 2D, né? Então não mostra coisa 3D, dependendo do ângulo a pessoa pode ficar maravilhosa, filtro e etc. E essas coisas são usar número de likes, tudo reduzido a uma coisa mais binária. É diferente interpretar uma mensagem, que você não tá vendo a cara da pessoa, como é que ela tá falando. Então assim, toda essa espécie de física, entre aspas, de como é que funcionam essas redes sociais, também tem que ser ensinado para você ter um olhar
mais crítico, né? E isso é uma coisa que a geração atual aprendeu um pouco mais de forma cobaia, né? Infelizmente. Então a gente tem que, quer dizer, resolver isso para as próximas. Talvez a gente foi pego, a sociedade, na verdade, foi pega desprevenida, né? Com essa nova tecnologia. Teve o lado bom, como o Marcelo mencionou, né? De conexão social, networking, por exemplo, ou até certa utilidade, ao mesmo tempo que também teve esse padrão aditivo, de comparação, de estímulo, de discurso de ódio, de alteração de imagem corporal, né? Esses filtros que mudam como a pessoa é. E em pessoas vulneráveis, crianças e adolescentes e jovens, principalmente, né? Adultos jovens, isso pode ter um impacto negativo mesmo em saúde mental. Então essa é uma grande preocupação dos pais, educadores, psicólogos, mas claro, ter calma com os alarmismos, assim, né? Até pra gente, enfim, tomar uma decisão mais ponderada a respeito disso. De qualquer forma, a gente foi pego desprevenido. Acho que talvez essa comparação com outras tecnologias, como o Pedro falou, é mais ou menos, bom, o tabaco, o cigarro, né? Quer dizer, lá nos anos 30, 40, 50, talvez a gente não sabia exatamente o que acontecia com as pessoas que fumavam. Né? Depois, com o tempo, a gente conseguiu ver melhor. Talvez a rede social, infelizmente, talvez no futuro a gente vai ter, ou felizmente, talvez a gente tenha todas essas previsões alarmistas não se comprovem, né? Mas assim, é importante lembrar da questão da vulnerabilidade, né? Ou seja, existem indivíduos mais vulneráveis. Então, por exemplo, pessoas, como eu falei, adolescentes, jovens, né? Dependente da idade, mulheres, como o Marcelo falou, então elas podem ser mais suscetíveis em relação à imagem corporal, algo que já acontecia com a mídia tradicional, né? Aqueles estudos que mostravam, por exemplo, o transtorno alimentar associado à televisão, né? Quer dizer, na Polinésia, aqueles estudos, quer dizer, as pessoas que tinham, vamos dizer, uma forma corporal diferente mesmo, né? Do padrão ocidental, quer dizer, quando eles começaram a ter acesso à televisão ocidental, né? Aquelas mulheres com aqueles corpos muito magros e tal, quer dizer, começaram a ter transtorno alimentar. Isso já acontecia em alguma medida com a mídia tradicional e nas redes sociais isso ficou até mais amplificado, né? Então, assim, acho que tem essa questão de não ser inerentemente má ou boa e que muitas coisas ainda a gente vai aí descobrir mais pra frente. Mas é importante isso, acho que os pais, né, os educadores, acho que tem algumas medidas que vão ser importantes serem tomadas, né? Quer dizer, não tem cabimento para um adolescente ficar na sala de aula usando uma rede social, né? Quer dizer, claramente isso é uma questão de bom senso, né? A gente não vai precisar de estudo para mostrar que isso é maléfico, né? Não dá. Acho que a sala de aula é para a pessoa prestar atenção em uma coisa só. A gente não precisa de estudo para mostrar que paraquedas funciona, né? Porque na prática, assim, o indivíduo tá lá para aprender matemática, ele tá vendo rede social, de certa maneira, a gente não precisa de estudo para mostrar que não vai dar para aprender matemática se o indivíduo estiver prestando atenção no que tá acontecendo no TikTok, né? Exatamente. Então, quer dizer, acho que tem algumas medidas que já podem ser tomadas e estão sendo tomadas, né? Existem iniciativas para celular e escola não combinam, para lá, vamos de alguma forma proibir o uso de celular, né, na sala de aula, por exemplo. Acho que são coisas que podem ser benéficas. E claro que de maneira nenhuma isso significa que a internet não sirva para inúmeras coisas positivas, como a gente está fazendo aqui no próprio podcast, né? Mas é uma questão do conteúdo. É uma ferramenta, a questão é do uso. Tem hora para usar, tem circunstância para usar, tem o conteúdo que deve ser transmitido. E não estamos aqui dizendo que todo conteúdo tem que ser educativo, não é isso, né? Fazer da vida das pessoas educação. Existe lazer de qualidade, existe lazer que não é de qualidade. Por alguma razão as pessoas começaram a confundir relaxamento com ficar fazendo scrolling no TikTok ou no Instagram. É pouco razoável achar que isso realmente é uma atividade de relaxamento e que faz com que as pessoas se sintam com as suas energias recuperadas e serve para as pessoas terem seu momento de lazer ao fim de um dia de estudo ou de trabalho. É pouco razoável isso, né? E como o Marcos falou, é muito curioso, o algoritmo, ele não te entrega necessariamente o que você quer ver, o que você... Nossa, eu gostaria de ver tal coisa. Ele te entrega aquilo que te prende. E o que te prende, muitas vezes, é uma coisa que não é boa para você, né? E algoritmos cada vez melhores. Isso é uma coisa explosiva, isso é muito óbvio para quem via YouTube, sei lá, muitos anos atrás, quem vê YouTube hoje, né? Ou quem via o Instagram do começo do Instagram, que era uma rede social de fotos de amigos, né? Agora é uma rede social de comércio, né? São coisas bem diferentes, né? De certa forma, né, até um pouco irônico, né? Não que seja só isso, mas da mesma forma que os estudos eles estão ainda muito limitados a métricas mais facilmente calculáveis como o tempo de tela, né, que a gente falou. Bom, de certa forma, até certa medida, também os próprios algoritmos das redes sociais também estão um pouco travados em tempo de tela. Então, você ficou um tempo vendo desgraça de assaltos em grandes cidades brasileiras, ele também vai achar que você quer ver muito isso,
né? Então, quer dizer, né, o algoritmo também não é perfeito, né? Mesmo que os desenvolvedores queiram fazer coisas mais sofisticadas, e são, na prática, mais do que isso que eu acabei de falar, mas não tanto, né? Não tanto. Então, também o algoritmo ele vai te levar para um caminho que é limitado, né? Então, por isso você tem que ter esse cuidado. Bom, pessoal, o que a gente quis aqui é trazer uma discussão um pouco mais ampla sobre redes sociais, sobre o uso de tecnologia, né? Para a gente não ter aquela visão bastante A causa B, mas a gente talvez esteja mais preocupado com a qualidade do conteúdo que se consome, né? O que se espera de uma rede social e a gente lembrar que a tecnologia é uma boa ferramenta e um péssimo mestre, né? Então, se você é submetido à tecnologia, você provavelmente vai se dar mal, mas que ela é uma tecnologia, é uma ferramenta que você pode usar a seu favor. É um aprendizado, a gente cada vez usar melhor a tecnologia. E aí a gente deve cuidar, né, dos nossos jovens e aprender para poder orientá-los, né? Então, como sempre aqui no Papo de Psiquiatra, a gente não tem uma visão simplória nem catastrofista das coisas, mas que a gente quer trazer uma discussão para que as pessoas reflitam e tomem melhores decisões para suas próprias vidas. Espero que esse tenha sido mais um episódio nessa direção. E a gente agradece a audiência. Eu fico feliz que a gente tenha um novo episódio aqui para 2025. Pessoal, é um prazer estar falando disso. Como o Pedro falou, é uma visão mais abrangente, né? Acredito que tenham muito mais coisas para serem faladas sobre o assunto, mas é isso, é algo mais para introduzir o assunto para vocês. Vocês podem, inclusive, pesquisar mais a respeito e muitas coisas ainda vão ser descobertas, então. Mas a gente acredita que esse é o objetivo do papo, né? Uma visão mais abrangente sobre as coisas e apresentar, vamos dizer, para um público maior os aspectos psiquiátricos de fenômenos sociais também. Então é isso, um abraço e bom 2025 para todos. É isso aí, pessoal. Abraço. Até o próximo.